E no podcast de hoje a gente vai falar sobre Gálatas. Gálatas que também é de autoria, do apóstolo Paulo, isso é incontestável. Gálatas foi a única carta escrita por Paulo especificamente para igrejas, e não só uma igreja, E as igrejas que receberam essa carta estavam distribuídas em várias cidades, não somente em uma. Paulo escreveu a Epístola aos Gálatas por volta de 49 depois de Cristo, E se você já leu Atos, você lembra que por volta de 49, ali, mais ou menos no capítulo 15 de Atos, acontece o Concílio de Jerusalém. O concílio que foi um alinhar de ideias, Um alinhar de discurso entre os apóstolos. Por que isso foi necessário? Bom, quando o evangelho começou a ser pregado, o evangelho acerca de Cristo, os judeus começam a ser os primeiros a serem conquistados, porque Atos 2 vai falar sobre a descida do Espírito Santo que acontece em Jerusalém. Então a pregação do evangelho começou por ali. Quando a gente prega para alguém que tem uma religião muito parecida com a nossa, o judaísmo, por exemplo, é monoteísta e acredita totalmente em Deus, o mesmo que nós cremos. Porém, nós cristãos cremos também na vinda de Jesus Cristo como Messias. A diferença desses dois discursos seria a vinda de Jesus, porque o nosso Messias já veio, enquanto o judeu ainda continua aguardando. Pois é, pregar para um povo que tem uma crença muito parecida com a nossa é fácil. Mas quando esse evangelho começa a ser espalhado, a partir do versículo 8 de Atos, do capítulo 8, quando Estevão morre, Estevão morre no capítulo 7, no capítulo 8 existe a dispersão. E quando acontece essa dispersão, o povo foge de Jerusalém para não morrer por causa do evangelho, o evangelho também se espalha aonde esse povo chega. E à medida que se espalha, chega também para os gentios. Os gentios têm seus usos, costumes, a sua forma de crença, seus muitos ídolos, e agora existe uma necessidade de alinhar a pregação do evangelho. Muitas dúvidas chegaram com esses novos povos. Uma dessas é: podemos comer alimento sacrificado a ídolos? Bom, como responder essa pergunta à luz do Evangelho de Cristo? O que o judaísmo fala sobre isso? O que Deus fala sobre isso? O que Jesus fala sobre isso? Então a gente deveria alinhar esse discurso. Por isso acontece o Concílio de Jerusalém. O apóstolo Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, cresceu aos pés de Gamaliel, um homem muito sábio e respeitado de sua época. Paulo era zeloso da religião dos fariseus e aprendeu tudo sobre o Antigo Testamento. Ele foi uma celebridade em ascensão no judaísmo no século I, porém, sua vida muda totalmente quando, no meio do caminho para Damasco, Paulo foi interceptado por Cristo. Cristo ressurreto e agora já glorificado. E como acontece essa interceptação, De repente, Paulo está no cavalo, ele vê uma grande luz e uma voz que pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Apesar de matar cristãos, um povo dedicado a Deus e defensor do Messias aguardado, E para os cristãos, o Messias que já veio, que é Cristo, Paulo também tinha o seu zelo pela religião. Embora os cristãos estivessem dizendo que trabalhavam em nome de Deus, Paulo era um perseguidor por causa da sua causa, que era também Deus. As pessoas, Paulo ele não acreditava que Jesus era o Cristo. Paulo não conseguia conceber a ideia de que um homem que caminhou no meio deles, embora ele não tenha conhecido Jesus, embora Paulo tenha a mesma idade de Cristo, ele não teve um acesso direto a Jesus antes da sua ressurreição, Então, Paulo não conseguia conceber a ideia de que aqueles homens que se diziam de Deus acreditavam em Cristo como o Messias vindo. Como assim? Se o judeu ainda aguardava o Messias, Então, aquele encontro dramático com Cristo mudou totalmente a ideia de Paulo. Primeiro que quando Jesus confronta Paulo, ele logo fica cego e algumas escamas, estão sobre seus olhos quando Deus envia Ananias para orar por ele. E, mediante a oração de Ananias, as escamas dos olhos de Paulo caem. Agora notem, não é só as escamas físicas, mas também as espirituais. Porque depois daquela oração e depois daquele encontro, Paulo ele consegue perceber que sim, Cristo é real, é o Messias aguardado. E agora ele muda, de defensor do judaísmo ao maior cristão pregador do evangelho. O rumo da sua vida é transformado e Paulo se torna então o principal missionário
ele faz 3 viagens missionárias e as suas cartas compõem mais da metade do livro do Novo Testamento. As viagens missionárias de Paulo e também a sua viagem a Roma fez com que o evangelho se tornasse conhecido por todo o império. Paulo, ele chega então na Galácia, né? A Galácia, que é uma região celta, hoje conhecida como França, no século III, mais ou menos em 189 a.C., a Galácia foi conquistada por Roma. Os Gálatas ocuparam os lugares não habitados em todas as províncias romanas e ampliaram o território, sendo assim, Paulo funda a igreja na Galácia, né? Essa Galácia que é uma região composta por várias cidades, como Antioquia, Icônio, Lista, Derbe. O teor dessa carta é uma oposição de Paulo aos falsos mestres judaizantes que abalaram a doutrina central do Novo Testamento, que é a justificação pela fé. Então, o que acontece? Estes homens, eles afirmavam que Cristo não era suficiente, mas que antes de se tornarem cristãos, as pessoas deveriam fazer uma imersão, né, na região judaica, né, no judaísmo, né? Eles deveriam se tornar o que a gente chama de prosélitos. Paulo fica chocado com a aderência dos Gálatas a essa heresia e escreve essa carta a fim de defender a justificação pela fé. E o que é a justificação pela fé? Não importa o que você faça, Deus não vai amar mais ou menos você, porque não são as suas ações que te justificam, mas a fé em Cristo, o Filho de Deus, né? Então, a cruz é suficiente, o sangue de Jesus é suficiente, o sacrifício de Jesus é suficiente, e não o nosso sacrifício. E a religião do judaísmo falava muito acerca do sacrifício, tanto o sacrifício de animal quanto o próprio sacrifício da pessoa, né? Os homens tinham que cortar seu prepúcio para se purificarem. Existia todo um ritual sobre tudo, né? Então, a lei impunha ao homem algumas ações que justificavam a sua salvação. Então, o homem estava salvo por aquilo que ele fazia para Deus, né? E então Paulo adverte as igrejas da terrível consequência que abandonar a justificação pela fé, né, traria para eles. Por que justificação pela fé? Porque a justificação pela fé me apresenta a graça. E a graça é a possibilidade de ser perdoado mesmo que eu não mereça. Porque, gente, ser perdoado é algo divino. E continuar sendo uma pessoa sem pecado não compete a nós. A gente corre atrás de viver, sim, uma vida de santidade, mas é o Espírito Santo que nos leva a isso. É Ele que nos leva a não querer pecar, né? É Ele que nos dá força a não pecar. E mesmo assim, a gente ainda está num corpo que não é glorificado. Então, o homem ainda peca. Por isso, a justificação pela fé é uma doutrina crucial para o Evangelho, porque ela nos faz reconhecer que não somos nós que nos mantemos inculpáveis, mas que é o sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso, Paulo, ele pega essa carta de Gálatas e coloca palavras bem fortes, dizendo, gente, pelo amor de Deus, voltem para o Evangelho, olhem para Cristo. É a justificação pela fé, é a nossa fé que vai nos salvar, é Cristo, é o sangue de Cristo derramado, não são as nossas ações. Então, ele conclama as ovelhas a voltar às práticas, né? As práticas do Evangelho. E essa é a única epístola que não contém elogio aos seus eleitores, tamanho a gravidade do problema que está sendo tratado aqui. Bom, a carta aos Gálatas, ela é de fundamental importância, não só para aquele povo que a recebeu, mas também para a gente que vive num mundo ainda caído. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa carta, eu convido você a fazer da leitura diária uma prática, uma rotina. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu canal, bom, fica com a gente, aperta no like aí, deixa seu comentário. Amo quando vocês deixam comentário. Depois, aperta no se inscrever, num sininho e fica aqui com a gente. Vem fazer parte dessa grande família.